Meus irmãos e minhas irmãs, sexta-feira da 28ª semana do Tempo Comum. Acolhamos a meditação do Evangelho de hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. Faça a leitura do Evangelho, depois você dá continuidade ouvindo esta meditação. No Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus nos transmite vários conselhos e exortações, entre os quais tem destaque o conselho de não ter medo, mas não temer a morte. Jesus nos diz: não temais os que matam o corpo, temais, isso sim, aquele que pode condenar. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus remete o medo da morte aos medos das consequências desta vida, das consequências de nosso comportamento e atitudes. É bom lembrarmos que a morte é uma passagem, a morte é passageira. Já as consequências da condenação ou salvação são permanentes, são eternas. E nós, muitas vezes, insistimos em temer a morte sem nos preocuparmos tanto com a nossa salvação eterna, sem nos preocuparmos tanto com as consequências do nosso comportamento nesta vida. Meus irmãos e minhas irmãs, às vezes nós preferimos não pensar. Atenção! Para não perder a vida durante a vida, é preciso que nós pensemos sim na morte, pensemos sim na salvação, pensemos sim na condenação. Se nós apenas preferimos não pensar, muitas vezes nós corremos esse risco, perder a vida durante a vida. Nós somos chamados sim a pensar a eternidade. Nós somos chamados sim a pensar a nossa vocação à salvação eterna. Por isso mesmo, Jesus insiste no final do Evangelho: vocês valem muito mais do que pardais, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para conceder a salvação. Não perdam tempo. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que a salvação, que a nossa vocação, que o nosso chamado à santidade e à salvação eterna, seja objeto do nosso pensamento, da nossa preocupação. Cuidado, não perder muito tempo temendo a morte, sem se preocupar com as consequências que vêm depois, sem se preocupar com a salvação ou Deus nos livre e guarde com a condenação. Esse é o tempo de conversão, esse é o tempo de misericórdia. Experimentemos a misericórdia. Acolhamos então as 3 sementes. Na primeira semente nós ouvimos e meditamos durante este dia o versículo 5 deste Evangelho, versículo onde Jesus nos transmite: vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que depois de tirar a vida tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temeis. Jesus quer nos fazer medo? Não. Jesus quer que nós pensemos, meditemos na eternidade. Às vezes a gente vive essa vida sem nunca pensar na eternidade. Segunda semente, a palavra de hoje é coragem, exatamente para reforçar. Jesus não quer nos fazer medo, Ele quer que nós pensemos a eternidade e nos encorajemos em buscar a salvação. Terceira semente, pergunta para o dia de hoje: vivo a minha vida como quem está em uma preparação constante para a vida eterna? Eu penso na salvação eterna? Eu penso naquilo que vem depois da morte? Meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo. O convite que o Senhor nos faz é esse: pensemos nas consequências, pensemos na eternidade, pensemos na salvação, desejemos e busquemos esta salvação. É o convite do Evangelho de hoje. A todos vocês o meu abraço, a minha bênção neste dia. A todas vocês a minha gratidão, aqueles que compartilham, aqueles que escutam, aqueles que são fiéis todos os dias. Muito obrigado por me permitir meditar com vocês essas passagens do Santo Evangelho de cada dia.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.